Graças a paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite, agradecendo ao reverendo Adilson e o conselho desta casa, presbíteros e presbíteras, pelo convite. Como já foi mencionado, já estive aqui outras vezes e revê-los é uma alegria muito grande. Trago dois fraternais abraços, primeiro da IPI Filadélfia, na figura do reverendo Luiz Carlos da Silva, que é o pastor lá da igreja ao qual eu sou presbítero, e do conselho também de Filadélfia, que permitiu estar aqui. E também o abraço da igreja IPI de Diadema, a primeira, ao qual sou seminarista lá, na figura do reverendo Adalberto e também do reverendo Ednei, e do conselho daquela casa também, que tem me acolhido a minha esposa, e temos exercitado a parte ali de ser seminarista e desenvolver algumas funções que até então eu não tive o privilégio. Então é uma alegria muito grande. Muito obrigado ao reverendo Adilson, ao conselho e aos irmãos nesta noite. Continuando a série, que é Descanso da Alma, quero que os irmãos e as irmãs, por gentileza, abram a sua Bíblia, a sua Bíblia. São dois textos que eu gostaria de ler. Primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículos 28, 29 e 30. E depois nós iremos para o Salmo de número 128. Então, o primeiro texto, Mateus 11, 28 a 30. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavras do Senhor. Amém. Amados, dando título à mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é glorificando a Deus através das emoções transformadas. Quando falamos de descanso para a alma, quando falamos de momentos de intimidade com o Senhor, quando falamos de buscar mais de Deus, invariavelmente as emoções fazem parte da minha e da tua vida. Então, nesta noite, eu gostaria de trabalhar 3 pontos específicos. O primeiro é entendendo um pouco melhor as nossas emoções e como elas interferem neste descanso, neste momento de contemplação das coisas de Deus, porque os irmãos hão de convir comigo que quando nós estamos atribulados, como acabamos de cantar, com dificuldades, às vezes medos, anseios, fica um pouco mais difícil de viver uma vida com Deus, não? Às vezes nos sentimos abatidos, fracos, e aí, ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, acabamos nos afastando. E é justamente isso que o inimigo deseja. Porque quando nos afastamos de Deus, aí o medo aumenta, a falta de confiança aumenta, e uma série de sentimentos negativos tomam conta da gente, que faz com que nós coloquemos os pés pelas mãos. Passamos a falar aquilo que não queríamos, passamos a pensar aquilo que não queríamos. E aí
o individual fica desgovernado, e isso acaba refletindo para a nossa família, para o trabalho e para todos os lugares aos quais o Senhor nos coloca. Então, no primeiro momento, nós vamos ver a questão de entendendo melhor as nossas emoções. No segundo ponto, nós vamos mergulhar no Salmo de número 128, vendo 3 pontos importantes da redenção da nossa emoção, pelo Evangelho de Cristo Jesus e pelo poder de Deus nas nossas vidas, para que possamos ser filhos e filhas, servos e servas melhores, para que as nossas emoções sejam governadas pelo nosso Deus e o seu Santo Espírito, e não por aquilo que vemos. E por fim, algumas aplicações práticas de colocarmos o que vamos aprender esta noite, o que o Senhor colocou no meu coração para a nossa vida no dia a dia. Falando então, amados, do primeiro ponto, muitas vezes nós somos envolvidos numa montanha-russa de emoções. Às vezes estamos muito felizes por algo que aconteceu no trabalho, por uma vitória, por uma conquista, por uma meta batida, mas quando vamos para o nosso lar, alguma dificuldade existe. Às vezes ficamos nervosos, abatidos, com medo, e como acabei de falar, isso faz com que nós sejamos alguém que não transparece Deus nas nossas vidas. Falamos aquilo que não devemos, agimos da forma que não precisávamos agir. Ou seja, nos desequilibramos emocionalmente. E quando temos uma vida emocional desequilibrada, meu irmão e minha irmã, não tem como ter descanso. Não tem como ter e gozar da paz que excede todo o entendimento que o meu e o teu Deus dá para mim e para você. Os momentos de contemplação das maravilhas de Deus para com as nossas vidas passam batido. Não nos submetemos à vontade de Deus, passamos a não buscá-lo. Mas o objetivo nesta noite é entendermos que todo o equilíbrio emocional e o descanso que vem do Senhor começa por estarmos submissos à sua santa vontade, depois buscando o entendimento correto e o amor incondicional de Deus para comigo e com você, e vivendo esse evangelho transformador, a minha e a tua emoção, as nossas emoções. Por mais que passamos momentos difíceis, porque vai acontecer, eu e você não somos imunes a isso. Algumas vezes vamos buscar com as nossas mãos, porque não ouvimos o Senhor. Outras vezes acontece, como perder um parente, alguém próximo, sabermos de uma doença ou algo dessa natureza, que também nos abate, que nos transforma, que nos entristece. Mas já entrando no primeiro ponto, falando, não sei se os irmãos chegaram a ler este livro do pastor Ricardo Barbosa, da IPB, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Ele traz pontos importantes que eu gostaria de trazer nesta primeira parte da mensagem para vocês, para que possamos entender melhor as nossas emoções e aquilo que acontece conosco. O primeiro, nós devemos reconhecer, o reconhecimento da influência desses pensamentos. E aqui, meu irmão e minha irmã, é quem temos ouvido, com quem temos falado e quem tem andado conosco. Quando começamos a ver quem está andando conosco, com quem nós estamos nos abrindo e tratando das nossas emoções, aquilo que recebemos de volta pode ser extremamente benéfico, como também pode ser algo de armadilha. Armadilha porque dependendo do que ouvimos
isso vai se transformando em pensamentos negativos. A palavra de Deus é clara. Em uma das cartas, Paulo diz que nós devemos pensar as coisas lá do alto, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se há louvor, se há virtude, é isso que deve ocupar o meu e o teu coração. Agora, muitas vezes, estamos naquele momento do Salmo 23, andando pelo vale da sombra da morte. E o texto é claro que se estamos com Deus, nós não devemos temer, porque a vara dele e o bordão nos consolam. Agora, se nós não estivermos caminhando com Deus, vem o medo, vem a insegurança, vem os pensamentos negativos, e aí nós vamos perdendo aquela alegria de servir a Deus em espírito e em verdade. Mesmo na dificuldade, porque Paulo é claro também quando ele sabe viver tanto com o muito quanto com o pouco. Isso quer dizer que se eu e você, meu irmão e minha irmã, estivermos no momento mais alegre das nossas vidas, como também estivermos passando o momento mais difícil das nossas vidas, se nós estamos com Deus, nós devemos glorificar. Porque quando nós olharmos a pegada no chão, não sei se os irmãos já ouviram aquela história, que um homem estava olhando para os momentos de sua vida, e nos momentos mais difíceis, ele via apenas um par de pegadas no chão. Então ele rapidamente, prontamente virou para Deus e falou assim: Senhor, nos momentos mais difíceis, o Senhor me abandonou. Ele falou: pelo contrário, foram nestes momentos que eu te carreguei no colo. Agora, para eu e você, meu irmão e minha irmã, sentirmos, vivermos e entendermos Deus transformando as nossas emoções, nós precisamos buscá-lo em espírito e em verdade. E o ponto 3 dessa primeira parte, que é o gerenciamento das emoções, o pastor fala, que nós devemos reconhecer, expressar e regular as nossas emoções. Não é o que se fala, mas como se fala. Não é nos privarmos de exercer e mostrar as nossas emoções, mas é como nós fazemos isso. Porque existe um momento certo. Existe o momento do marido conversar com a esposa com o marido, os pais com os filhos, os irmãos entre irmãos, no trabalho, na faculdade, ou qualquer lugar que seja em que eu e você estejamos. Agora, quando nós somos governados pelas nossas emoções, ou seja, o Senhor não está no controle, ou não deixamos Ele estar no controle, nós bagunçamos tudo. Falamos o que não deveríamos no momento errado, deixamos de escutar o que precisávamos escutar, vivemos de uma forma que não glorifica a Deus. E aí, como a palavra diz, um abismo vai chamando outro abismo, nós vamos nos colocando em situações que trazem cada vez mais ansiedade para a nossa vida. Não é à toa que uma das principais, se não a principal doença do nosso momento é a ansiedade. E ansiedade, os irmãos já sabem, mas só relembrando, a ansiedade é excesso de futuro. É a gente querer ficar imaginando o que vai acontecer e sofrendo com isso, sem termos o poder de fazer algo nesse sentido. Algumas coisas, claro, estão às nossas mãos, outras não. Só que nós sofremos, e quando nós sofremos, nós muitas vezes nos afastamos do Senhor. E quando nos afastamos do Senhor, a carga fica ainda mais pesada. Por isso o texto de Mateus que lemos, onde Jesus nos convida a nos reaproximarmos dEle. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, como que o irmão e a irmã chegou aqui esta noite. A palavra diz: se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Se o irmão ou a irmã está extremamente feliz, glória a Deus.
que assim continue. Se o irmão ou a irmã está com alguma tristeza, que Deus dê a vitória sobre esse momento. Que Deus abra o teu entendimento e que você, pelo Santo Espírito, possa tomar as decisões corretas em Deus, e nós já vamos ver isso lá na frente. Um outro ponto muito importante quando a gente busca entender as emoções nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, é o cultivo da gratidão e do perdão. Meus irmãos e irmãs, se nós soubéssemos o poder desses dois momentos, perdoar e ser grato, destravaríamos tantas coisas nos céus, tantas bênçãos. Nós perdemos das mãos de Deus porque nós não liberamos perdão. Muitas vezes, pai com filho, irmãos, ou o irmão da igreja mesmo, não vou falar, aquele presbítero não olhou para mim domingo passado, não me cumprimentou, a presbítera, o diácono, a diaconisa. O que eu quero dizer com esses exemplos, irmãos, é que às vezes por coisas pequenas, nós vamos deixando coisas tão ruins adentrando dentro da gente, que acaba transformando situações, e nós vamos deixando de ver aquilo que Deus faz na minha e na tua vida. Quantas vezes paramos no nosso dia para agradecer a Deus, de uma forma contemplativa, só pelo fato de abrirmos os nossos olhos todas as manhãs, já é motivo mais do que suficiente para glorificarmos a Deus. Cada dia que o Senhor, nosso Deus, dá força para nós, para trabalharmos, para cuidarmos da nossa família, para vivermos para Ele, já é motivo mais do que suficiente para agradecermos. Quando nós liberamos perdão, ou perdoamos, ou pedimos perdão para aqueles que nós ofendemos, relacionamentos são reconstruídos. E aí deixamos o solo pronto e livre para Deus fazer os milagres e as maravilhas que Ele sempre buscou fazer na minha e na tua vida. Quando nós somos gratos e perdoamos, os relacionamentos são saudáveis. Uma outra dificuldade dos nossos dias, amados, é que muitas vezes nós carregamos bagagens emocionais que não são nossas. Acredito que aconteça com os irmãos, ou pelo menos aconteceu em algum momento. Carregamos problemas, nos importamos talvez com pessoas que não se importam, e aqui não é uma questão de julgar. O que eu quero dizer é que muitas vezes carregamos coisas que não são nossas, e isso vai nos entristecendo, isso vai minando as nossas forças. Por quê? Porque muitas vezes temos relacionamentos não saudáveis. De repente, aquele amigo do trabalho que só reclama. Ele não fala nem bom dia, ele já começa reclamando. É o famoso bom dia, só se for para você. Né? E por aí vai, e reclama, e reclama, e reclama. E de repente eu e você podemos começar a absorver sentimentos que não são bons. E isso atrapalha no nosso dia a dia. Ou, quando nós não temos as nossas emoções controladas pelo Santo Espírito de Deus, qualquer revés na minha e na tua vida já é o suficiente para a gente dar alguns coices e algumas pancadas nas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a pessoa se aproximou só para ajudar a gente, mas a gente estava tão com a cabeça cheia, que ao invés de estender a mão para quem está nos estendendo a mão, a gente dá um tapa. É raro, mas acontece muito. E por fim, amados, nessa primeira parte, está na minha e na tua mão a autorresponsabilidade, o autocuidado de tratarmos das nossas emoções. O pastor aqui, ele destaca a importância que nós temos que ter pelo nosso bem-estar emocional.
Quais são os gatilhos das coisas que nos deixam tristes? Quais são as situações que nos tiram a paz? Onde estamos andando que não permite que nós glorifiquemos ao nosso Deus? São perguntas importantes para respondermos no íntimo, amados. Porque é isso, ou são essas, o começo de não vivermos uma vida próxima do Senhor. Uma vida que não tem descanso, uma vida que está sempre ansiosa, uma vida como muitos aí no mundo, que está querendo algo e esse algo vem e nunca é suficiente. Então, no ponto 2, no Salmo 128, amados, nós temos 3 pontos importantes. E o Salmo 128 fala das bênçãos de Deus, sobretudo no nosso lar, que é onde tudo começa. São as nossas primeiras interações no dia, o marido com a esposa com o marido, quando se tem filhos, filhos com os pais, com as mães. Eu ainda não tenho essa possibilidade, mas acredito que um dia chegará, daquela correria boa de levar o filho para a escola, brigar com ele um pouquinho para acordar, porque ele está com frio, quer dormir um pouco mais. Enfim, Deus sabe de todas as coisas, mas ainda não. Mas no Salmo 128 nós vamos ver 3 pontos importantes, e o primeiro, amados, que é Deus governando as nossas emoções, nós devemos buscar a sabedoria divina. Veja o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que isso quer dizer para nós nessa noite, meu irmão e minha irmã? Que independente do momento em que estejamos, seja o mais alegre ou o mais triste, ou de repente, num momento em que nós olhamos um para o outro e falamos, nossa, nada está acontecendo de novo nas nossas vidas, nós devemos ainda assim continuar temendo ao Senhor. E o temor aqui não é aquele medo paralisante, mas é a confiança de que só nós temos o verdadeiro Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que muitos confiam em carros, cavalos, nas suas riquezas e bens. Quantos não são os milionários que, por mais dinheiro que têm, não têm um momento de paz? Não conseguem deitar a cabeça no travesseiro, ou as suas fortunas estão indo em prol da saúde do mesmo ou dos familiares, porque não tem paz, as coisas não fluem, porque ali não há o temor do Senhor, não há essa reverência. Então, o primeiro ponto, já nessa segunda linha, do que nós devemos fazer para ter uma vida de descanso em Deus, é temer, porque a obediência traz a confiança, essa confiança gera fé, e não é fé no irmão que está do lado, não é fé na nossa conta bancária, não é fé nos bens que nós temos, mas no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus das Sagradas Escrituras, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É neste Deus que eu e você confiamos. E como nós cantamos aqui, quando estamos desesperados, pedimos para estarmos aninhados aos braços de Deus. Essa é a grande e maior diferença, porque quando nós passamos dificuldades, e aqueles que também passam dificuldades, mas não têm a Deus, nós temos o Deus verdadeiro que nos carrega no colo, que nos mostra a direção. Entrando no ponto 2 do Salmo, nos traz a prosperidade familiar. E não essa prosperidade que o mundo prega. Mas o Salmo é bem claro, dizendo que a esposa é como videira frutífera, os filhos como rebento de oliveira, ou seja, é uma família abençoada por Deus. Traduzindo para os nossos dias, amados, é dizer o seguinte: independente de quem está governando o país, independente de qual seja a doença do momento, independente de qualquer situação externa, eu e você, que cremos no nosso Deus, somos sustentados
pelas suas mãos. O provento vem, as coisas chegam, as portas se abrem. Conversando com um amigo cristão, ele falava assim: nossa, Rafa, muitos amigos meus aqui do meu círculo reclamando que no momento da pandemia as coisas não iam, e para ele foi um dos momentos mais pujantes na empresa dele. Isso quer dizer que o nosso Deus abre portas. Quantas não foram as vezes que nas dificuldades a ajuda chegava? Uma porta de emprego se abria, uma cesta básica chegava, algum irmão ou a própria igreja, enfim, amados. Isso não quer dizer e não nos isenta de fazermos a nossa parte. A nossa parte nós precisamos fazer. Porque como eu aprendi com a minha mãe, e eu sempre falo isso quando posso, uma vez ela falou para mim: filho, aquilo que depende de Deus, Ele move céus e terra. Agora, aquilo que depende de você, Ele não vai mover uma palha. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento de troca. Não troca no sentido de barganha, mas quer dizer que nós, envolvidos nesse relacionamento com Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só ficar esperando acontecer, mas é, como foi dito aqui, deixar ser usado por Deus para que aconteça. Temos nos dispostos, ou temos estado disponíveis para que Deus nos use, E por fim, amados, nessa segunda parte, no ponto 3, o Salmo 128, ele destaca a segurança e a paz do Senhor. Versículos 4, 5 e 6, que diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Paz, amado, quando experimentamos a paz que excede todo o entendimento que Deus nos dá, a tranquilidade, a confiança e a descanso. Porque, como lemos em Mateus, nós estamos entregando ou trocando o nosso jugo com Jesus. E Cristo é muito claro: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na cruz Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, tudo aquilo que fazia separação de nós para com Deus. E ainda hoje, Ele estende a sua mão e diz para mim e para você: trocai o jugo comigo. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos viver mais na sua santa presença para gozar esse descanso que a minha e a tua paz, a minha e a tua alma necessita. Somente assim, nos braços de Deus, como cantamos, é que vamos poder entender e viver essa paz e esse descanso. E por fim, algumas aplicações práticas dos textos que lemos, amados. Primeiro, o Salmo 128 nos orienta a termos uma vida equilibrada. E quando a gente fala de vida equilibrada, amados, nós estamos falando em todas as áreas: sentimental, financeira, vida com Deus, na nossa carreira profissional. Quantos não são os problemas também originados pela falta de dinheiro? Assim como o excesso às vezes traz problemas, a falta também traz. Agora, quando estamos alicerçados em Cristo Jesus, sabemos que são momentos passageiros. Quando vivemos uma vida de obediência a Deus e aos seus princípios, sabemos equilibrar isso, porque já não é mais eu
ou você, meu irmão e minha irmã, que estamos governando as nossas emoções, mas é Deus e o seu Santo Espírito. E aí quando Deus governa as nossas emoções, meu irmão e minha irmã, os nossos olhos espirituais se abrem, os nossos ouvidos espirituais são despertos, aquilo que sai da nossa boca é bênção. Porque Tiago deixa claro, né? Pode da mesma fonte jorrar água doce ou salgada? De certo que não. No Salmo 128, para termos uma vida de descanso, somos orientados a equilibrarmos as nossas vidas. Na saúde, precisa de fazer um exercício, precisa de fazer um check-up, precisa fazer um exame, e aqui minha esposa já está me olhando, porque eu também preciso fazer algumas coisas nesse sentido, mas nós precisamos ter esse equilíbrio, meu irmão e minha irmã. Porque se vivermos com a corda tensionada a todo momento, uma hora rompe. Uma outra aplicação prática muito clara no Salmo 128 é o fortalecimento da vida familiar. Nós devemos cultivar os relacionamentos. Relacionamento marido e esposa, esposa, marido, pai e mãe com os filhos. Também traz descanso. Num dia que de repente foi exaustivo no trabalho, ter um filho correndo, falando papai e aquele abraço gostoso, ou para a mãe, ou entre marido e esposa, porque temos trocado isso por dispositivos móveis, por YouTubes e outros aplicativos, e quando vemos, passamos horas, e as coisas estão o nível está tão elevado, que o próprio dispositivo já entrega a gente quantas horas a gente fica nos aplicativos. E a gente tem trocado momentos preciosos da família. Eu, por exemplo, em casa, a primeira oportunidade que eu tive de falar na palavra foi no cultinho doméstico, eu, meus 2 irmãos e minha mãe. Meu pai estava trabalhando, ele chegava um pouco mais tarde. Hoje, de repente, não tem mais isso nos lares. Jantava-se ou almoçava-se a família toda reunida. Hoje, pela correria do dia, acontece, mas quando há a possibilidade, muitas vezes não aproveitamos. E nós precisamos fortalecer a nossa vida familiar. O Salmo 128 também, aplicando na prática, amados, ele nos encoraja em tempos de adversidade. Somos lembrados que através do temor, da obediência e da confiança em Deus, mesmo que estejamos passando momentos difíceis, somos encorajados, porque Deus dará a vitória. Deus nos mostrará o caminho, como fez com todos aqueles aos quais estudamos a palavra de Deus, assim como fez com todos aqueles que conhecemos no nosso dia a dia. Mas é importante falar isso porque muitas vezes nos esquecemos. E é normal também porque quando nós olhamos para os salmos estão carregados de emoções. Davi, quantas vezes falou, o Senhor esqueceu de mim, quando ele estava num momento da maior tristeza ou angústia. Tendemos a pensar que Deus se esqueceu de nós quando passamos dificuldades. Mas tudo se trata de processo, para que nós possamos viver e buscar a presença de Deus, para que lá na frente nós possamos ter as ferramentas necessárias para viver a bênção de Deus na nossa vida. O Salmo 128 nos mostra e nos motiva a buscar a presença de Deus, através da oração, do estudo da palavra, da comunhão com os irmãos, comunhão mesmo, de não só participar do culto, mas conversar, viver essa vida de comunidade. Porque nós também somos abençoados e edificados quando vemos o agir de Deus na vida de cada um dos irmãos. Lembra-se que eu falei? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Na verdade eu relembrei que é um versículo. E por fim, amados, o Salmo 128, como aplicação prática, nos leva ou nos desafia a viver uma vida
de testemunho. Como tem sido o meu e o teu testemunho? As pessoas, quando olham para a gente, veem Cristo refletido em nós? Ou talvez possam se chocar ao saber que somos cristãos? Aqui não é um puxão de orelha, amados, pelo contrário. É vivermos de forma prática as bênçãos de Deus e o agir de Deus na minha e na tua vida. Não se esquecendo que mesmo nos dias das dificuldades, nós não podemos deixar que sentimentos negativos passem a morar nos nossos corações, fazendo com que nós percamos esse descanso. Que nós percamos a sensibilidade de contemplar as maravilhas de Deus, de contemplar a providência divina na nossa vida, os livramentos do dia a dia, da comida que está sobre a mesa e da saúde que está no nosso corpo. Que nesta noite, como foi orado, o Santo Espírito de Deus complete na vida e no coração dos irmãos e irmãs aquilo que este humilde servo não pôde, mas que nós possamos viver esse descanso no Senhor com as nossas emoções renovadas e transformadas pelo Santo Espírito de Deus. Que a minha e a tua vida seja governada única e exclusivamente por Cristo Jesus e mais ninguém. Amém? Que Deus assim nos abençoe.